Com lágrimas de amor, capítulo 5. O caminho. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Isaías capítulo 30, versículo 21. Alguma vez você já teve a impressão de ouvir uma voz dizendo para não seguir por um caminho, mas por outro? Já tomou algum caminho errado na vida? Em uma viagem com minha família à cidade de Gravatá, estado de Pernambuco, meu esposo e eu fomos nos orientando pelo GPS, enquanto nossos filhos descansavam e aproveitavam a paisagem no banco de trás do carro. A viagem estava tranquila até certo ponto, quando de repente percebemos que havia algo errado. Estávamos perdidos. O GPS não mais indicava o caminho certo e na estrada não havia sinalização suficiente para nos recolocar no trajeto correto. Então, continuamos seguindo pela estrada desconhecida até que encontramos um restaurante. Uma família atenciosa estava de saída e nos guiaria até a estrada que dava acesso ao nosso destino. Pois bem, fomos seguindo aquele carro, mas em determinado cruzamento, o motorista deu um sinal como se tivéssemos que entrar à direita enquanto eles seguiriam em frente. Pelo menos foi isso que meu esposo e eu entendemos. Entramos à direita a caminho de não sei lá onde, sem rumo e sem direção. Até que eu comecei a me assustar com a paisagem estranha e seca, e meu esposo sentiu algo, como que lhe dissesse para dar a volta. E foi o que ele fez. Deu a volta no carro e acelerou um pouco para tentar acompanhar novamente o carro daquela família. E para nossa alegria e alívio, conseguimos alcançá-los e eles nos conduziram de volta ao devido trajeto. Uma viagem que teria a duração de no máximo 2 horas, durou quase 4 horas. Mas sabem o que é mais interessante? Nós já tínhamos feito esta viagem antes. Confiantes na primeira viagem, não nos preparamos o suficiente para a segunda. Existe algo de muita relevância que podemos extrair deste incidente. Algo que muitas vezes temos negligenciado: a preparação. Quantas vezes temos perdido a direção nas estradas desta vida porque depositamos a nossa confiança em coisas e em nós mesmos? Por darmos o primeiro passo na direção certa, pensamos ser o suficiente para permanecer nela. Nos contentamos com o início, sem nos preparar para chegar ao destino final. Na carta à igreja de Éfeso, primeira igreja do Apocalipse, Jesus revela a causa de sua indignação para com ela. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Quando aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador e nos batizamos, estamos declarando ao mundo que somos novas criaturas, que a partir dali seguiremos o caminho, João capítulo 14, versículo 6. Que demos o primeiro passo na jornada salvífica. Só que como pecadores que somos, por vezes falhamos e esquecemos que a caminhada cristã é um processo contínuo. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios capítulo 4, versículo 18. Ou seja, é um processo gradativo e que tem como fim atingir o clímax. Mas o que fazer então quando perdemos o foco? E se nos desviamos em alguma parte do trajeto? A resposta é a mesma que Jesus deu à igreja de Éfeso. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Este verso não lhe causa uma alegria arrebatadora e uma esperança inigualável? Jesus nos oferece a fórmula para transformar uma aparente derrota em uma vitória sublime. Lembrarmos em que parte do caminho caímos, ou seja, confessar o erro, arrependermos-nos e voltarmos ao primeiro amor. Ou seja, para redescobrir o primeiro amor, é necessário retroceder para poder avançar. O desejo do Pai não é o de castigar aqueles que se desviaram de seu caminho, mas de que eles percebam que estão perdidos, que se arrependam e voltem.
E sabem o que ele faz? Ele não espera que os filhos pródigos andem todo o trajeto de volta sozinhos, mas de longe o pai os avista. Os avista porque nunca os perdeu de vista, porque sempre esteve esperando por seu retorno. Então ele faz algo surpreendente. Ele corre. Enquanto voltar se torna um processo difícil, vergonhoso e extremamente cansativo para o filho que se perdeu, para o pai não há linguagem de amor suficiente para expressar a sua alegria em recebê-lo de volta. Então, ele não consegue simplesmente andar em direção ao pródigo, ele corre. E sabe o que isso nos diz? Que mesmo que os outros não vejam com bons olhos o seu retorno, o pai corre ao seu encontro. Que mesmo que você se torne alvo de fofocas, o pai corre ao seu encontro. Que mesmo que você se considere indigno de ser chamado de seu filho, o pai corre ao seu encontro. As dificuldades da vida acabam por nos desviar para a direita ou para a esquerda e nem nos damos conta de que estamos errados. Nossa trajetória se torna mecânica e egoísta e, sob o nosso próprio ponto de vista, pensamos estar corretos. Eis o desvio de rota mais perigoso que existe. Eis de onde o Senhor me resgatou. Eu estava sentada em um dos bancos da igreja em que congrego em um culto de quarta-feira e era o momento dos cânticos iniciais, quando de repente minha voz começou a embargar e mal conseguia pronunciar uma palavra. Eu senti uma vontade enorme de chorar, e não era que o hino estivesse me emocionando, mas era algo sobrenatural, como se estivesse preparando o meu coração para receber algo maior. Tentei engolir o choro, tentei ignorar o que estava acontecendo, mas não adiantou. Foi quando ouvi uma voz que me falava claramente: leia a minha carta. Tentei novamente me controlar, engoli o choro e não dar ouvidos àquela voz, mas quanto mais tentava, mais me emocionava e mais a voz me falava: leia a minha carta. Foi aí que percebi que não teria como ignorar o que estava acontecendo. E então, ao pedirem para que a congregação se colocasse em pé para o hino inicial, eu me levantei, peguei o meu caderninho de cartas e disse a Deus em silêncio: está bem, Senhor. Então qual é a carta? Mostre-me. Ao abrir o caderno, me deparei com esta mensagem: filhinha, a minha obra de intercessão no santuário celestial ainda não está completa. Tenho intercedido junto ao Pai por todos os crentes, e como tem sido difícil para mim o veredito de alguns. Filhinha, a minha luta tem sido para que vocês não me louvem apenas com os lábios, porque para estes, quando eu voltar, com o coração partido, terei que dizer: nunca vos conheci. Vocês precisam me buscar e me louvar com todo o vosso coração. Se vocês me louvam com o coração cheio de orgulho, vaidade ou raiva que sentem por alguém, este louvor é maldito e para mim não tem valor algum. O meu povo necessita compreender que precisa buscar o coração de uma criança, precisa almejar ser como elas, precisa buscar um coração puro, rápido para amar, rápido para perdoar. Assim como um dia eu disse: deixai vir a mim os pequeninos, eu direi naquele grande dia: vinde benditos de meu Pai. Não será diferente, pois virão a mim todos aqueles que aceitaram tornar-se como crianças. Por isso, filhinha, busque este ideal e leve esta mensagem para quantos eu colocar em seu caminho. Eu te amo, volto logo, com lágrimas de amor, Jesus. Quando acabei de ler, imediatamente disse ao Senhor: não, Senhor, não posso ler esta carta. O que vão pensar de mim? Das duas, uma. Ou vão pensar que estou louca, ou que estou querendo ser melhor do que os outros. Temi pelo que diriam, como me julgariam. Não me considero privilegiada por estas cartas, mas sinto que elas vieram no momento certo para mim. Momento em que precisava ouvir a voz de Deus de maneira mais clara, e todas elas me conduziram a buscar mais o Senhor.
Como então ignorar algo que me levou de volta ao primeiro amor? Como duvidar se elas foram o meio que Deus encontrou para me alcançar? Até aí tudo bem, as cartas eram para mim, aquela experiência era-me um tesouro particular, mas a partir do momento em que entendi que precisava compartilhar de minha experiência com Deus, eu temi a reação das pessoas, temi os comentários, temi os transtornos que poderiam causar a mim e a minha família. Naquele momento, naquele culto, houve um turbilhão de pensamentos que me angustiaram e deixei de olhar para Cristo. Assim como Pedro tirou os olhos do Mestre para dar lugar a seus medos, assim também eu fiz. Chegou o momento dos pedidos e agradecimentos do culto, e o Espírito Santo não parava de me falar. Leia a minha carta. Leia a minha carta. Eu me senti como se estivesse encurralada. De um lado, o Senhor me falava, e do outro, eu me segurava com todas as forças nos meus temores. O Senhor dizia, vai, filha, eu serei contigo. E eu repetia, não, Senhor, o que pensarão a meu respeito? Resultado, eu não obedeci à voz de Deus e voltei para casa frustrada. Era uma sensação de derrota tamanha, a qual eu jamais havia sentido. Não cessava de pedir perdão a Deus, mas não conseguia me sentir perdoada, pois eu havia escolhido aquela situação. Mas enquanto eu seguia a passos vacilantes, o Pai já vinha correndo em minha direção. Costumeiramente, eu deixo uma caneta dentro da Bíblia, já que ao estudá-la, gosto muito de sublinhar e de fazer algumas anotações. Ao pegar a minha Bíblia em casa para meditação antes de dormir, quando a abri, a caneta estava marcando justamente na primeira página do livro de Jonas. Então, entendi perfeitamente o que eu havia feito. Eu havia fugido. Assim como Deus disse a Jonas, dispõe-te, vai, Jonas capítulo 1, versículo 2. E a atitude de Jonas foi, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, Jonas capítulo 1, versículo 3. Assim também foi o que eu fiz. Eu rejeitei o chamado do Senhor, mas Ele é tão misericordioso que me deu outra oportunidade, assim como deu a Jonas. E como Jonas, me arrependi, orei a Deus, e Ele ouviu a minha voz. Jonas capítulo 2, versículo 2. Ao fazer minha próxima meditação, abri a Bíblia e a caneta marcava a primeira página do livro de Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó capítulo 1, versículo 1. Eu precisava buscar este ideal, confiando no agir de Deus, ainda que como Jó tivesse que enfrentar a fúria do inimigo. Foi quando o Espírito Santo falou comigo novamente. Filha, você vai cantar sábado na igreja. Leia minha carta. Só que desta vez foi diferente. Imediatamente firmei com o Senhor o propósito de lê-la e fiquei em oração por isso. Então fui ao meu quarto e contei tudo ao meu esposo, que antes que eu falasse sobre a leitura de sábado me disse, amor, você vai cantar sábado, então leia no sábado. Suas palavras foram a confirmação do que Deus já havia me orientado a fazer. Naquele instante fiquei muito feliz com a forma como Deus me falou, como clamei por socorro, e Ele prontamente, assim como reergueu Pedro das águas, assim como livrou Jonas do ventre do peixe, Ele me levantou, me livrou de meus medos e prometeu estar comigo. Chegou o sábado. Assim como Jonas não queria ir pregar em Nínive, eu também não queria ler aquela carta. Eu realmente não queria. Meu coração palpitava a ponto de sair pela boca cada vez que eu pensava no que estava prestes a fazer. Mas eu sabia que devia obedecer ao assim diz o Senhor. E Deus foi tão misericordioso, tão maravilhoso, que acalmou o meu coração com uma cartinha na manhã deste mesmo sábado, onde me dizia: Filha, hoje você encerra o projeto de oração e comunhão que a trouxeram para mais pertinho de mim. E que alegria em saber que você continuará me escrevendo. Não se preocupe, filha, continuarei me comunicando com você também.
continuarei a lhe falar através das cartas. Esta oportunidade em lhe inspirar estas cartas continuarão atingindo você e muitos outros, assim como já tem alcançado o êxito. Você é meu instrumento, filha. Permita que eu produza em sua vida a melodia que alcançará o coração de muitos. Hoje você lerá a minha carta para os meus filhinhos, e será uma bênção, filha. Você lembra da palavra que lhe dei ontem? Quem ouvir as minhas palavras e clamar por misericórdia, misericórdia alcançarão, e quem escolher endurecer o coração, mais duro o tornarei. Portanto, filha, não se importe nem fique triste, só faça o que lhe ordenei e terás êxito. Hoje darei um dia especial para Yuri e ele sentirá o quanto eu o amo e quero vê-lo feliz. Eu os amo tanto, filha. Nunca perca esta conexão comigo e eu prometo sustentá-la e protegê-la, seja qual for a situação. Tenha um lindo sábado. Com lágrimas de amor, Jesus, teu amigo, teu Salvador. Só uma observação. Yuri é o meu filho mais velho e estava orando por ele durante os 21 dias. Eu saí de casa naquele sábado carregando esta linda mensagem em meu coração. Ao chegar à igreja, Deus preparou todo o caminho para que eu lesse a carta no momento do culto divino. Ainda estava apreensiva, mas não deixava de sentir o toque do Senhor a cada instante a me acalmar. Um detalhe desta última carta é que esse era o último dia da série de 21 dias, estava caindo em um sábado. Deus me pediu para ler uma de suas cartas e, além de tudo, era aniversário de Yuri, nosso primogênito. E para esta data especial, preparamos um louvor para cantarmos em família. Chegou o culto. Os componentes da plataforma entraram, tomaram os seus lugares e eu fiquei sozinha na sala pastoral, aguardando o momento em que seria chamada. O meu coração palpitava e no meu íntimo clamava ao Senhor que me sustentasse. Quando entra na salinha pastoral a Cecília, a doce Cecília, Deus a enviou, uma criança de apenas 2 anos, para me acalmar com seus sorrisos e abraços. E chega a hora em que devo cumprir o chamado do Senhor. Cecília segura em minha mão e diz: "Eu vou com a titia." Aquelas palavrinhas me vieram como um bálsamo. Nós entramos de mãos dadas e ela ainda serviu de ilustração para o recado que Deus tinha para o seu povo. Releia a carta. Diante de um templo repleto de pessoas, eu dei o meu testemunho, li a carta como Deus havia me pedido, e depois minha família entrou para que juntos louvássemos a Deus por mais um ano de vida de nosso filho. Foi emocionante, foi gratificante ver pessoas que disseram que aquela mensagem fez diferença em suas vidas, mas também me sentia triste em saber que muitos escolheriam endurecer o coração, que não dariam ouvidos à voz do Espírito Santo a dizer: "Este é o caminho, andai por ele." Por muito tempo fugi do Senhor, fugi de seus propósitos, fugi de suas repreensões, fugi até mesmo do seu amor. Contudo, agora é diferente. Como fugir de algo que me apego com todas as forças todos os dias? Como fugir daquele que por tanto tempo procurou por mim? Como fugir de alguém que corre para me encontrar? Eu era uma dracma perdida e Jesus me achou. Vivia presa à minha ideologia de salvação por atos de bondade, quando na verdade eu não buscava o único que é verdadeiramente bom. Eu lutava e lutava, tentando empurrar o pecado com minhas próprias forças, e quanto mais eu lutava, quanto mais me esforçava, mais eu me sentia perdida, confusa e sem forças. A paz que excede todo o entendimento não pairava sobre mim, mesmo que em algum momento a julgasse ter. Quantas vezes eu me perguntava dentro e fora da igreja: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu não consigo me sentir bem? Por que eu não consigo sentir aquela paz prometida por Deus? Ainda falta algo em mim. E faltava o principal, faltava Jesus. Eu andava na casa dele, mas lhe era uma estranha.
Eu fazia a obra dele, mas nunca havia perguntado o que ele queria que eu fizesse. Eu me considerava boa o bastante para alcançar o céu, mas estava caminhando como uma cega, tateando rumo a um abismo. Hoje, apesar de ainda estar em um mundo repleto de trevas, eu posso sentir a paz tão prometida. Hoje eu entendo que a minha bondade não me leva a lugar algum, mas viver a bondade de Deus me faz sentir uma atmosfera celeste na terra. Não sou nada sem Jesus, mas com Ele eu sou considerada santa, separada para Ele, e isso basta. Permitir a cada manhã que Jesus segure nossas mãos e olhar fixamente para Ele durante todo o dia é escolher a vida. Essa é a real felicidade, andar com Jesus todos os dias e o dia todo. Essa é a liberdade tão prometida por Deus. É a sensação de que realmente podem cair os céus e a terra, mas o coração permanece em paz. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Deus, o nosso Criador e o nosso Salvador, deseja falar conosco todos os dias. Pode não ser através de cartas, nem de sonhos, mas da forma que Ele sabe como nos alcançar. Temos oportunidades no trabalho, em nosso lar, na escola ou em situações de nosso cotidiano em que o Espírito Santo está a nos falar qual a maneira correta de agir, de falar ou até mesmo de calar. Deus está constantemente apelando ao coração de seus filhos para que escutem a sua voz e a obedeçam. Jesus nos diz em sua palavra: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João capítulo 10, versículo 27. Se por algum motivo você se desviou, se em algum momento da jornada você se extraviou, se mesmo dentro da igreja você não sente paz e não tem encontrado motivação para buscar e amar ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, Deus lhe diz hoje: eu não desisti de você. Como Jacó, apegue-se a Deus e tome a sua firme decisão. Não te deixarei ir se me não abençoares. Gênesis capítulo 32, versículo 26.